Vem comigo, jogador! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gol Bola Podcast. Galera, já vai compartilhando. Nosso convidado de hoje é o Rodrigo Fabiano. Dá um salve pra galera aí. Rapaziada, agradeço aí o convite da galera aí. Uma honra estar aqui. Rodrigo Fabiano, ex-atleta profissional de futebol. Galera, ó, a resenha vai estar top. Já vai compartilhando, ativa o sininho de todas as redes sociais, convida um amigo, compartilha, faz isso aí que, ó, tá top demais. E agora a gente vai aos nossos patrocinadores. Sextou, galera. E sextou você já sabe, né? Pede aquele lanche maravilhoso. É hambúrguer, é pizza, lanche top de linha, galera. BR Lanche. Nosso sabor com mais amor, é claro, né? Meu amigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar com a gente um pouco da sua história, né? Conta pra gente como é que foi essa caminhada, por onde você começou, o clube que você começou, dar os primeiros passos no mundo do futebol. Cara, a história é um pouco longa, né, cara? Mas a gente começou lá com mais ou menos 11 anos de idade, né? Eu fui ver um jogo do Fluminense Bangu, lá no estádio Moça Bonita. Cheguei lá, já tinha esse desejo, né, de entrar para uma escolinha. Foi eu e meu pai ver esse jogo. Cheguei lá, vi uma placa sobre uma escolinha de futebol. E ali foi onde a gente deu os primeiros passos, na escolinha do Bangu, com 10 para 11 anos, né? E de início a mãe não queria liberar, né, pra gente ir para a escolinha. É um pouco distante, nascido e criado em Santa Cruz, né, zona oeste aqui do Rio. Guilherme da Silveira, né, onde tem a escolinha do Bangu, um pouco distante, né? Minha mãe relutou um pouquinho naquele início, o pai bateu o pé, liberou, aceitou, né? Me levou nos primeiros treinos, cara, e depois de em diante a gente passou até ir sozinho com 11 anos mais ou menos, entendeu? Eu joguei uma temporada lá no Bangu, me federaram com 3 meses já na escolinha. Nossa. Já me chamaram para se federar lá. Legal. E fiquei um ano todo lá, né? Isso foi no ano de 2001, né? Eu entrei no final de 2000 na escolinha, já em 3 meses me chamaram para federar, e eu joguei o ano de 2001 todo, sendo sub-12, jogando no sub-13, né? Aí no ano seguinte já o pessoal do Botafogo me observou e eu ali passei pro Botafogo, né? Ou seja, cheguei no Botafogo com meus 12 para 13 anos e fiquei lá, cara, 8 para 9 anos da minha vida, né? Foi onde eu fiz. Profissional lá? Foi onde eu fiz a base toda e subi profissional lá no Botafogo. Então, assim, uma história bem bacana, né? Onde eu recordo com muito carinho essa trajetória lá no Botafogo. O Cuca foi quem me subiu, né? Diego Cuca, que foi o que está mais em evidência aí hoje ainda, né? Foi meu primeiro treinador profissional. Mas começamos assim, para a gente não pular muitas etapas, né? Sim. Comecei no Bangu com 10 anos, 10 para 11 anos. Cheguei no Botafogo com 12 para 13, né? Fiquei 11 para 12 anos todo no Bangu, com 12 para 13 eu fui pro Botafogo. E ali, cara, uma trajetória, né, linda. Até hoje eu guardo lá em casa alguns recortes de jornais, matéria que saía em alguns sites. Sempre fui tratado como promessa e revelação lá do Botafogo. Maneiro. Então tem isso descrito que dá para me mostrar hoje aí pra galera que, não lembra, né, cara? Porque tem um pouco de tempo isso. Meus atletas lá da escolinha lá veem isso, então é uma recordação que eu guardo com muito carinho. Mas o início foi ali, né? A base toda praticamente no Botafogo até chegar ao profissional, onde eu me profissionalizei, onde eu tive as primeiras experiências no profissional. Quando tu chegou no Botafogo, o primeiro jogo como profissional que tu fez, foi contra quem? Primeiro jogo profissional que eu era da base ainda, né? Mas teve algumas lesões, foi justamente no ano de 2007, naquele carrossel que o Cuca formou. Não sei se tu vai lembrar disso, né? Tem um pouquinho de tempo, o Botafogo tava... Não lembro se era líder ou vice-líder do Campeonato Brasileiro naquela época, até apelidaram a equipe do Cuca como carrossel, o Cuca fazia Só que teve algumas lesões, Botafogo e Figueirense, foi a partida, lá no Orlando Scarpelli. Então, assim, eu estava na base ainda, me acionaram na semana daquele jogo ali, porque teve algumas suspensões, algumas lesões, e eu fui pro meu primeiro jogo profissional lá no Orlando. O pessoal ligou, você tava treinando no Júnior, né, cara? Só ligou, você vai jogar amanhã. Foi eu e mais um Edson Júnior, né, também... Não sei se a galera vai lembrar, relacionado para esse jogo. Entendeu? Treinamos lá com um profissional, já viajamos. Minha primeira viagem de avião, né? Tem até uma história engraçada nessa viagem. Foi Botafogo e Figueirense, cara. Primeiro bicho saiu ali também. Primeiro bicho também. No vestiário, até bacana contar, né? Fica à vontade. O Cuca falou assim, se a gente ganhar um jogo, vai ter um valor X aí de bicho, né? E assim, a gente menina ainda, tinha 17 anos, cara. Foi meu primeiro jogo profissional. E eu me lembro que teve uma falta pro Botafogo no primeiro tempo ainda e o Dodô fez o gol de falta, né? E a gente comemora o gol e já lembra do bicho, Já lembra da hora. Primeiro, o que era bicho, né? A gente começa a conhecer ali. Mas, cara,
experiência, assim, fantástica, né? O time do Botafogo naquela época era um time muito bom, tinha Lúcio Flávio, Dodô, Leandro Guerreiro, Juninho, zagueiro. Só fera, né? Jorge Henrique, uma galera boa, né, cara? E tu chegou no profissional, tu já falou, caramba, os caras que eu via... Isso aí, assim, de vez em quando a gente treinava, né, cara? Entendi. Juvenil contra profissional, sub-17 contra profissional, juniores, na época não tinha, igual hoje tem, né? Sub-13, 15, na época era mirim, infantil juvenil, juniores, profissional. Então, assim, a gente sempre tava fazendo esses jogos treinos, né? E sempre comentavam já do Rodrigo Fabiano ali. Eu sei porque os treinadores me comentavam. Tinha alguns sites próprios do Botafogo, que às vezes saiu alguma matéria. Então, assim, a gente já fica naquela expectativa. Pô, tá chegando a hora, tá chegando. Pra sair o nome assim, alguma coisa tá acontecendo. Mas, assim, cara, a gente não esperava que fosse aos 17 anos, né? Entendi. A gente construiu uma trajetória bacana, mas aos 17 anos, até hoje em dia, ainda é um pouco difícil, né? A gente vê um jogador, 17 anos profissional. Tem casos, mas não é muito comum. Sim. Entendeu? Então, assim, foi acionado, vocês vão lá treinar com o profissional hoje. Tem chance de ir pro jogo. Expectativa total, do né? Campeonato Brasileiro, o Botafogo, não lembro se era líder ou vice-líder agora. Expectativa total, cara. E o jogo televisionado ainda. Nossa Aí tu já senhora, pensa em tudo que passa na cabeça de um adolescente chegando na fase adulta ali, né, cara? 17 anos. É o amigo que vai ver, né? a família, os familiares que vão ver, entendeu? Então isso tudo aconteceu nesse ano de 2007. Foi um ano fantástico. Foi a primeira Taça São Paulo que eu joguei, né? Também, de futebol júnior, melhor campeonato de base que tem até hoje. Capitão do Sub-20 na época, né? Sendo 17 anos. Então, assim, Carlos Alberto Santos também, que foi o treinador daquela época. Um cara fantástico também, entendeu? Então, são muitas histórias e experiências, cara, que, assim, a gente recorda com muito carinho. Então, quando tu chegou nesse jogo aí, né? Que você falou que quando você virou realmente profissional, que você, tipo assim, teve aquela sensação, passei a viver do futebol, né? Porque quando tá mais embaixo é tudo meio que dúvida, né? Ou não? Você já tinha essa sensação ali? Não, cheguei aqui no Botafogo, já sei que já tô com essa sensação que eu vou trilhar a minha caminhada aqui. Cara, quando a gente, tu treina com um profissional, tu vê teu nome, né, sendo especulado, tu pega a tua primeira viagem de avião, nunca tinha andado de avião, e até tem uma história curiosa sobre essa viagem de avião, mas lá na frente a gente conta. Aí tu pega um estádio, né, cara, Botafogo e Figueirense pelo Campeonato Brasileiro da Série A, entendeu? Jogo televisionado. Então, assim, tu já começa a perceber que realmente aquilo que tu começou com 11 anos lá atrás está acontecendo. Tá dando fruto, entendeu? né? Chegava às vezes na rua, em casa, né, pra ir pra casa do treino, gente me parava sem eu saber quem era. No Botafogo, isso no Botafogo aí tu já, caramba, quem parava é, pra falar comigo, mas eu não sabia nem quem era, porque a pessoa já tô via. ficando famoso, a sensação, né? Isso aí, uma vez saiu na capa do Jornal dos Esportes, né, que hoje nem existe mais. Falando da base do Botafogo, o Rodrigo tava na capa do jornal. Caraca, que maneiro. E tava assim, Rodrigo Fabiano e fulano são as promessas da base do Botafogo, enfim. Eu nem sabia sabia que teve a matéria, mas não sabia que ia sair naquele dia. Um amigo que foi lá em casa me contar. Então, assim, aquele sonho de criança tá se tornando realidade, né, cara? E assim, como eu falei, eu guardo com muito carinho todos esses momentos, entendeu? E esse jogo, cara, fica marcado por ser o primeiro, né? Sim. Primeiro, assim, que a gente viajou, que a gente vivenciou tudo aquilo ali, aquele clima de vestiário profissional, a viagem de avião, né, a primeira. A gente vê que aquele jogo que a gente tá vendo no jornal tá passando realmente. Eu tô vivendo, né? Aqui, entendeu? Coisa que realmente é muito bacana. É uma história, é algo assim, cara, que só estando lá, né, pra gente realmente sentir essa emoção. O jogo aí, mais importante foi esse, o primeiro no Botafogo? No Botafogo. Assim, esse eu não cheguei a entrar, né? Eu fui pro jogo. Foi pro jogo. Fui relacionado, fiquei no banco, né? Como eu te falei, mas não tive a oportunidade de entrar, porque o Botafogo, a gente fez 1-0 e o Figueirense depois empatou, né? E o Botafogo brigando pela liderança, eu não lembro se era líder ou vice, não precisou botar um zagueiro lá, né? Também, 17 anos subindo e tal, só se fosse algo machucar um zagueiro, alguma coisa, senão, não entrei. Então, guardo esse jogo, cara, como, assim, um momento marcante, o primeiro que eu entrei, né, que foi um torneio que teve no Engenhão, né, Botafogo e Viking, da Noruega, era a Copa Peregrino. Ali eu tive a primeira sensação de entrar. Né, numa partida, foi um jogo à noite, um Engenhão semi-cheio, né, não vou falar cheio, mas bastante gente, assim, aí, realmente... Tô jogando, entrei em campo, entendeu? Então, são 2 jogos que eu guardo com memória. Eu não tive muitos jogos, né, cara? Até devido a muitas lesões, mas, assim, são 2 momentos que eu guardo com muito carinho, entendeu? A primeira viagem, o primeiro jogo como profissional
e a primeira vez que eu entrei em campo de fato com a camisa do Botafogo pelo profissional, entendeu? Entendi. E aí do Botafogo você partiu pra onde? Que você falou que teve lesões também, né? Então, cara, assim, do Botafogo, eu comecei a ter lesões ali, né, cara? A minha época de entendi. base não tive muitas. Eu tive uma só, mais ou menos com 15 anos, que durou alguns meses também. Mas, pô, a transição ali, esse período que eu cheguei no profissional, passado uns 6 meses que eu tava no profissional, porque em 2007 eu fui sendo da base, né? Eu fui pra esse jogo do Figueirense e depois de um tempo eu retornei pros juniores, Voltou. entendeu? Aí no ano seguinte, 2008, que eu fui efetivado de vez no profissional. Aí eu já era atleta profissional, né? Realizou o sonho de criança. Cheguei, Até né? brinco hoje em dia. Porque assim, todo menino tem um sonho de ser um jogador de futebol profissional. O Rodrigo realizou esse sonho, porque a minha carteira de trabalho comprova isso, entendeu? Então, assim, assinei o meu primeiro contrato em 2008, né? Profissional. Passei a viver de fato, né? Pô, Vivendo do futebol, né? Isso é apesar de bacana. antes já ter um contrato de formação ali, onde dava um valor, mas era algo simples, né? Depois deu uma melhorada. Então, assim, 2008, efetivado, na metade do ano, mais ou menos, começou algumas lesões. Hoje eu tenho, né? Resumindo, tenho 6 cirurgias, Nossa. 3 em cada joelho, né? O joelho tá Joelho? bem. O joelho tá bem costurado, entendeu? Mas a cirurgia de joelho não foi nem no Botafogo. No Botafogo eu tive um problema de coxa que eu fui pro departamento médico e voltei umas 4 vezes. Justamente nesse período tão importante, né, cara? Tipo assim, pô, o Rodrigo chegou no profissional, né? Pô, o pessoal falava dele, saiu a matéria e tal, só que o Rodrigo não conseguiu dar uma sequência Entendi. de treinos e jogos, né? Treinava, um exemplo, 1 mês, 2 meses, daqui a pouco alguma dava lesão na sequência, coxa. Sempre a coxa me atrapalhou muito lá no Botafogo, entendeu? Aí em 2008, cara, fiquei muito tempo no departamento médico, nessas idas e vindas, do meio do ano até o final do ano. Aí em 2009 me regressaram pro sub-20, porque ainda tinha idade, né? Entendi. De sub-20. Então, assim, quando não jogava no profissional, era relacionado e descia pra jogar no sub-20. Não só eu, quanto outros meninos que tinha idade também, entendeu? Aí na metade, aí continuou as lesões ainda em 2009. Na metade de 2009, a gente me chamaram, fizeram aquele acordo pra de repente uma rescisão de contrato, entendeu? Aí saí dali, cara, eu fui pro Bangu, né? Porque esse primeiro treinador meu do Bangu com 11 anos tava nos juniores já naquela época, né? Juniores profissional. Aí, assim, o meu empresário na época era o Reinaldo Pita, pô, talvez um dos principais empresários na época, né? Quando eu firmei no Botafogo, a gente assinou um contrato com ele. E ele falou, Rodrigo, vai, né? Pra tu retornar, voltar, né? Ganhar confiança e tal. Vai ter o Campeonato Carioca, foi no meio do ano, vai ter o Campeonato Carioca em janeiro, você retornar a ter essa visibilidade. Falei, não, tranquilo. Você que manda, né? E fui, cara, assim, e continuou, né, cara? Aí começou os problemas no joelho, né? Aí eu arrastei em 2009 com esses problemas no joelho. Em 2010 eu decidi parar e operar. Foi onde eu operei a primeira vez. Operei os 2 joelhos de uma vez só em 2010. Por quê? Em 2009 eu departamento médico, campo. O departamento não conseguia também ter uma sequência. Entendi. Entendeu? E eu arrastei esse 2009 todo, né? Com essa lesão. E agravou de uma tal forma que não deu mais jeito o tratamento, entendeu? Nunca rompi nada, não quebrei nada no joelho. É uma tendinite crônica que deu na época. Entendeu? Que ficou... Por eu não ter parado justamente nesse processo de... Pô, preciso aparecer, preciso estar em evidência e tal. Eu não parei para tratar. Acabou, forcei muito. Foi empurrando com a barriga. Forcei muito quando agora não dá mais para treinar, vou tratar. Só que não deu mais jeito a fisioterapia, entendeu? Aí foi onde eu entrei na cirurgia e, cara, total... Aí teve que segurar mesmo, né? Ficou quanto tempo parado? Então, cara, pra tu ver, 2011 eu não joguei, cara. Entendeu? Por conta dessas questões. Por quê? Eu fiz a cirurgia. Aí, quando voltava a treinar, continuava doendo. Aí ia pro departamento médico. Continua doendo. Aí a tendinite ficou de fato crônica. Tomei muitas infiltrações no joelho. Né, cara? Essas histórias que o pessoal conta aí hoje em dia, né, cara? Jogador de futebol, viver sem dor é quase impossível, né? Então, assim, entra um período aí da minha vida, cara, que, assim, eu lembro com um pouquinho de dor, né, cara? Porque, tipo assim, o Rodrigo era sempre tratado como promessa e revelação, né? Então, na hora de chegar e apresentar aquilo, de mostrar, cara, as lesões Tinha de muita fato... cobrança? Muita... Mas Não muito, né, não, cara? Né? Assim, no Botafogo talvez Devido sim, né? No Botafogo promessa, né? sim, né? Por terem esperado um pouco, né? Do que surgiu ao meu nome, entendeu? Mas depois que saí do Botafogo, não muito. Tinha a cobrança do treinador querer o Rodrigo 100%, entendeu? Mas eu não consegui, de fato, por um bom tempo, conseguir essa recuperação, entendeu? Então, assim, resumindo, de 2010 a 2016, eu fiz 6 cirurgias, né? Como eu te falei, 3 em cada joelho, entendeu?
Entendi. E aí 2010, Bangu. 2011 eu não joguei, 2012 eu fui pro Mesquita também nessa ideia. Dei alguns passos para trás para voltar a jogar. Entendi. Consegui jogar o ano todo ainda com dor no joelho, entendeu? Ainda sentindo dor, tava no Ainda Mesquita sentindo dores, Aí em 2013 eu recebi um convite do Paragominas, primeira divisão do Pará, entendeu? Aí fui para Paragominas, Campeonato Paraense, né? Como é que foi essa passagem lá no Pará? Cara, muito corrido, pegado lá? Cara, guardo com carinho também, cara. Foi um momento, assim, onde as lesões também me atrapalharam, né? Mas, assim, consegui viver algo legal ali. Lembro de um jogo bacana que a gente, assim, o Paragominas hoje está até na segunda divisão lá, mas na época ele foi um clube novo, criado em 2012, mais ou menos, em 2013 já estava na primeira. Ele subiu da terceira para a segunda para a primeira direto, rápido, deu um salto. Foi rápido. E era um clube de cidade, né, cara? Cidade pequena, tinha um estádio próprio, onde a prefeitura fez para 12 mil pessoas e o estádio vivia lotado, entendeu? Entendi. Então foi um período bacana, assim, de fato, onde eu consegui retornar, porém ainda com o joelho Com o doendo. joelho ainda. Tomava muitas injeções lá também para conseguir jogar. Ganhamos do Remo, que é um clube grande lá, né, cara? Sim. Dentro do nosso estádio, pô, a torcida lotada, entendeu? Um jogo bem bacana também. Mas assim, a primeira experiência minha fora do Rio, entendeu? Entendi. Enfim, então é um pouco dessa situação, né? Assim, as lesões sempre me deram uma travada, entendeu? Sempre te acompanhando ali, né? Tu Isso. tentando... Isso. Aí em 2013 eu recebo o convite do meu treinador do ano passado, no caso de 2012, que teve comigo no Mesquita. O Emanuel Sacramento, que hoje está até trabalhando aí também em alguns clubes. Mesquita eu fiz um campeonato bom, cara, assim, apesar das dores no joelho, consegui apresentar um negócio legal. A galera que me lembra de minha época hoje, pô, me dá moral até hoje. Aí ele assumiu o Tigres aqui do Rio, né? Na época, e me fez o contato para me retornar, entendeu? Tava acabando lá já também, né? O Campeonato do Paraense começa no início do ano, vai até antes do meio do ano ainda. E aqui o Tigre estava na Série B, né? Na segunda divisão, então começa mais no segundo semestre. Maio, junho, assim, mais ou menos na época. Aí ele faz esse convite, como tava acabando lá, eu acabei retornando para cá. Também fiz um campeonato bem bacana, né? Pelo Tigres, arrastando os joelhos, cara. Nesse período ainda fiz alguma cirurgia nesse meio aí, cara. Entendi. Entendeu? Ida e vinda de departamento médico. Entendeu? Aí do Tigres, em 2013, aí acabou o Tigres, eu decidi operar de novo, os dois joelhos, acho que foi a segunda cirurgia em cada joelho, né? Terceira e quarta aí, entendeu? Aí 2014 eu não joguei também, em 2015 eu fui pro América. Aí no América eu encontro Arthurzinho, né, que... Enfim, Arthurzinho, né, da antiga aí, era treinador, me requisitou lá, e eu fico praticamente o ano todo no América também, entendeu? Em pouco tempo, assim... quando ia começar o campeonato, novamente o joelho não permite, entendeu? Enfim, cara, joelho castigando de novo, né? O joelho Caramba. deu uma castigada grande, cara. Só que em 2014, cara, devido a essa cirurgia e esse período de idas e vindas, eu decidi até entrar na faculdade, eu já tava percebendo já, né? ali que assim, pô, cara, não tá normal isso. Eu brigando e lutando com o meu corpo, né? Porque, assim, o querer era, né? Às vezes a cabeça queria fazer, mas só o corpo que não tá acompanhando mais, né? Entendi. Ronaldo deu essa frase, né? Quando ele tava parando. Apesar de estar novo ainda na época. Mas, assim, não tinha desistido nem queria parar de jogar. Mas eu já comecei a traçar ali um plano B. Entendi. Né? Faculdade, educação física, algo que eu já queria quando parasse. Ainda que eu parasse com 35 ou 40, era algo que eu queria. Já tinha um caminho traçado. Falei, cara, ali. vou entrar na faculdade, vou ter que operar de novo, porque o joelho já não estava mais aguentando treinar, vou ter que operar de novo, então nesse período que eu vou ficar parado, eu vou entrar na faculdade. Aí entrei em 2014 na faculdade, voltei a jogar em 2015 no América, fiquei em 2014 sem jogar devido à cirurgia, e fiquei o ano todo no América, cara, mas nessa mesma situação, indo e vindo pro departamento médico. Aí foi o joelho já, desde do Bangu pra frente foi o joelho que atrapalhou. Aí fiquei o ano todo no América. Em 2016 eu recebo o convite de um empresário para ir pro Goiânia, lá de Goiás, né? Segunda experiência fora também. Enfim, cara, cheguei lá bem também, pô, titular da equipe, véspera do campeonato começar, o joelho já começou a gemer, entendeu? Fiquei 2 meses lá mais ou menos, treinando, preparando pré-temporada pro início do campeonato. Quando o campeonato vai começar, o joelho já chega naquele estado que, pô, cara, não dá mais. Ou eu vou pro departamento médico, enfim... Cara, nem quis receber, né, o salário de lá. Conversei com a diretoria, falei, cara, não dá, pô, vou ficar aqui. Ou eu vou ter que operar de novo, vou ter que parar pelo menos 2 meses sem treinar. Faz o seguinte, vamos rescindir isso aí amigavelmente, não quero receber nada, só vou voltar para casa e tal, entendeu?
Aí decidi voltar de novo pra casa, cara. Nem cheguei a estrear, cheguei a estrear chegou no a estrear, campeonato. não. Quando o Entendi. campeonato ia começar, eu já vi que o joelho não ia aguentar. Entendeu? Aí, pô, longe de casa, já tinha iniciado a faculdade, que tranquei a faculdade pra ir pra lá. Sim. Conseguimos resolver amigavelmente, eu retornei. Aí onde eu decidi fazer, cara, eu falei, pô, vou fazer a última vez a cirurgia. Foi onde eu operei de novo os 2 joelhos a última vez. Ou seja, 2010, 2014, Caraca. 2016. Então tem 3 cirurgias em cada joelho, cara. Quando eu conto a minha história pra galera, você Imagina. tem que mostrar a cicatriz, porque às vezes o nego não acredita. Não, né? é verdade. Entendeu? Então, assim, aí em 2016 conheci o Michael lá, que teve no Flamengo. Michael subindo da base lá, né? Assim, menino já mostrava talento naquela época ali, mas cabeça... Então, assim, a gente conversava bastante, cara. Eu lembro desse momento também. Ele ia pro meu quarto lá, a gente trocava ideia, né? Tinha subido da base ali. Ele contou já a história dele, né? O Brasil conhece um pouco a história dele. E feliz de ver ele hoje alcançando os objetivos dele. É verdade. Aí eu retorno, cara, e opero pela última vez. Falei assim, se eu não melhorar agora, pô, cara, chega, entendeu? Não vou mais brigar com o corpo. Isso com 26 anos, cara, pra tu ver. 26 anos. 26 anos, Caraca. novo ainda, né? Com certeza. Mas decidido, Mas tava né? com o joelho tava Decidido, né? Ou vai agora, ou de fato eu decido 26 anos, entendi. Aí você teve no América, né? Nessa rodada quando o Botafogo jogou contra o Fluminense, Vasco, com o clube desse. Cara, o título de 2008, Botafogo e Fluminense, a final, né, cara? Não cheguei a jogar, entendeu? Entendi. Foi no Maracanã, Copa Rio. Mas tu tava lá. Tá no currículo, Mas tu viu a pressão lá, né? Tava lá, pô, dentro de campo, entramos lá no final. Imagino, né? Tem uma foto até no jornal lá em casa até hoje. Maneiro. Falando do título, né? E na capa do jornal aparece os jogadores pulando. Eu tenho essa foto lá. Eu tô logo na frente da galera pulando na taça. Não, imagina que amigo, família, fica todo mundo... Pô, a gente botou a taça lá no meio, né? E todos os jogadores, comissão técnica, a gente correu em cima da taça e pulou no chão. Aparece o Rodrigo lá na frente de todo mundo. Eu falei, pô, aproveitar esse momento, Lógico, né, cara? Entendeu? Mas Fluminense, Flamengo, aquelas finais do Chororô, famoso Chororô do Botafogo, parece o Rodrigo também. Foi no, não sei se tu lembra, no vestiário ali, né? Os jogadores foram dar uma entrevista, acabou alguns jogadores chorando. Por quê? Pegaram a gente no momento errado ali, né, cara? Após não é que pegaram, assim... Conta como é que foi pra galera entender aí. A gente acabou o jogo, fomos pro vestiário, naquele clima de luto, né, cara? De velório. Eu não lembro quem iniciou a entrevista. Só sei que pediram pra todos os jogadores... Pra mostrar que a gente tava unido, porque foi aquilo ali, cara. Foi um... Como é que eu posso dizer o nome, cara? Protesto contra a arbitragem, né? Entendi. Lembro do árbitro até hoje. Foi o Marcelo de Lima Henrique. Porra... Na nossa visão, né, na época, não foi uma arbitragem justa, né? E em clima de protesto, a gente se reuniu todo mundo, fomos lá para a sala de imprensa logo após o jogo, entendeu? Então, um jogador triste, chateado, foi final de Carioca, a gente ganhou a Copa Rio do Fluminense, né? Então, fomos disputar a final do Carioca contra o Flamengo. E assim, a galera, todo mundo, né, em clima de velório ali, por ter perdido um título, por maior rival, entendeu? E da forma que foi, né? Na nossa visão, a arbitragem não foi muito justa. Então juntaram, jogaram, vamos todo mundo lá, pô, pra gente meio que protestar e tal. Aí Lúcio Flávio, que era o capitão na época, tomou a palavra, né? Aí atrás aparece todos os jogadores, Lúcio Flávio na frente falando. Se eu não me engano, o Bebeto Freitas era o presidente na época, né? Falou antes, Lúcio Flávio depois falou representando o grupo, meio que protestando contra a arbitragem, né? Só que pegou, cara, porque logo atrás aparece um monte de atleta chorando, triste, né? O Cuca fez algo na época, assim, cara, que motivou a gente bastante antes do jogo, né, cara? A pré-eleição dele no vestiário, né? Então, assim, a gente foi bem animado, cara, motivado pro jogo, né? Esperançoso, crendo no título. E, assim, a forma que se perdeu, como a gente acha, né, naquela época, tendo participação da arbitragem. Então, assim, juntou a galera igual você tá aqui, a galera atrás de você, o Rodrigo parece lá no fundo também nessa foto, e um monte de jogador chorando, aí, né, então, cara? de ver né, o chororô que teve repercussão aí, né? Até hoje, né? Até Tem hoje, essa musiquinha aí, né? Ninguém cala o chororô. Mas surgiu assim, cara, entendeu? Foi um clima de protesto que a gente foi lá meio que pra protestar, só que a galera pós-jogo, de repente, podiam ter dado um tempinho maior, né? Pra gente se recuperar ali. E muitos atletas sentem, né, cara? Assim, jogador de futebol, hoje em dia a gente ouve muito. Pô, você, quando torcedor, você, pô, vai ficar triste aí, pô, o cara lá tá cheio de dinheiro, mas jogador tem coração, né, cara? Assim, a gente trabalha, a gente me incluindo ainda, né? Mas o jogador trabalha o ano todo, sonha com título ali, né? O atleta sente, né? Até e porque quando perde, cara... o título é recompensador, porque é a caminhada que ele vem traçando ao longo da carreira dele, né? Exatamente. Pra conquistar o título, né? Exatamente. É o alvo, né, cara, maior. Até porque, assim, só é lembrado quem ganha título, pô. Sim. Você pode, de repente, lembrar de um time aí
que você torce um timaço, mas de repente não ganhou o título, de repente tu não vai lembrar a escalação. Agora, o time foi campeão, cara, todo mundo vai lembrar, entendeu? Então, resumindo, esse fato foi isso, entendeu? Foi uma intenção de protesto que acabaram, assim, alguns atletas ainda emotivos, uns sentem mais do que os outros e acabou pegando essa fama aí, né, pra galera do Botafogo que arrasta até hoje. Nasceu em 2008. O Rodrigo tava lá, entendeu? Tem alguns amigos que até hoje zoam. Tem uns amigos que guardaram foto, às vezes manda pra mim sacaneando. Muita pessoa sofreu alguma pressão de torcida? Não, né? Porque hoje em dia a torcida tá caçando um atleta até... Naquela não, cara. Tinha, porque assim, a própria torcida na época reconheceu que teve essa influência da arbitragem. Não foi assim, pô, jogadores deram mole. Não foi, entendeu? Então, a galera, nesse sentido de torcida, não. Pelo contrário, acho que teve até um apoio na época e tal, entendeu? Agora, ficou, né? O Chororô, infelizmente, ficou marcado. Entendeu? E aí, aos 26 anos, você... Como é que ficou? Você parou? Pra onde você foi? Então, cara, eu voltei pro Rio, né? Pra fazer essa cirurgia novamente. Decidido, falei, pô, cara, vou operar pela última vez. Se melhorar, beleza. Se não, cara, pra mim deu. Entendeu? E operei, né? E dei continuidade a um possível tratamento pós-cirurgia, né? Só que aí foi por conta própria, entendeu? Só que após a cirurgia ainda continuava eu sentindo que o joelho ainda não estava 100%, entendeu? E o que eu fiz, cara? Eu falei, cara, eu não vou procurar clube, nada disso não, né? Não adianta eu procurar clube se eu não tô 100%. Sim. Vai acontecer a mesma coisa quando aconteceu, pô, uns 3, 4 clubes que eu fui depois. Entendi. Né? Às vezes assinar contrato, de repente, pô, recebendo um salário e de repente não conseguindo jogar. Eu nunca fui disso, nunca gostei disso, até, pô, acaba pegando um título ali que não é verídico. A gente quer, mas às vezes não consegue, né? Aí eu operei, continuo ainda assim, pós-cirurgia, sentindo alguns incômodos. Cara, foi uma luta, cara, assim, essa questão de cirurgia. Todo tipo de situação que tu comentar e de repente o Rodrigo buscou. Entendi. Até toque. De repente toque vai pensar, toque é terapia por onda de choque. Tentei terapias por onda de choque, é um aparelho que você coloca no joelho e ele faz solta realmente ali umas ondas ali, né? Mas também na época falaram que tava dando jeito, não dava. Infiltração pra caramba, injeção direto no joelho, algo que doía demais. O Rodrigo tomei um monte. E aí depois ela fica dormente, depois que você toma a infiltração? Então, normalmente a infiltração é um corticoide, né? Um anti-inflamatório junto com anestésico. Então, quando você toma ali, anestesia, beleza. Então, duas horas ali tá Mas depois, tá anestesiado. Né? Quando eu tomava as infiltrações, cara, eu conseguia jogar 10 dias tranquilo, entre aspas, não sentia dor, entendeu? Só que acontece, que eu te falei, ia mascarando a lesão. Tirava a dor, mas a lesão tava ali. Aonde chegou o tempo de, pô... De repente fica até mais grave, né? O tratamento não deu mais jeito, entendeu? Entendi. Aí, em 2016, cara, após operar, continuou doendo, né? Aí eu fiz por conta própria, eu fui fazendo o meu tratamento. Academia, piscina, corridinha. Aí, quando eu fui sentir que tava bom, 1 ano e meio depois, já tava com 27, quase para 28 anos, entendeu? Mas aí já tinha meio que desanimado, aí foi onde eu já tinha, 2016, concluí a licenciatura, né, em Educação Física, dei início ao bacharelado também, de Educação Física, hoje formado, graças a Deus, em licenciatura e bacharelado de Educação Física, já estava meio naquela, pô, volto, não volto, 28, né? Hoje, infelizmente, jogador com 29, 30 já é considerado velho, entendeu? Mas, finalizando essa parte, foi isso. Em 2016 eu voltei não, né? Voltei pro Rio, no caso, operei, mas continuo ainda doendo, onde eu fui buscar o tratamento por conta própria, entendeu? Entendi. Aí, bom, mas com 28 anos ainda tinha... Eu acho que ainda dava calda aí, não dava não? Cara, hoje eu me arrependo um pouco, cara, eu acho de que não dava. ter feito alguns contatos, né, cara, de não ter tentado. Hoje talvez é um arrependimento que eu tenho. Por quê, cara? Assim, com 28 anos, depois de um ano e meio, 2 anos de operar da última vez, porra, eu correndo sozinho, academia, né, fortalecendo bastante. Aí jogava uma peladinha com os amigos, doía numa semana, mas uma semana depois já não sentia dor, jogava mais uma, aí botava gelo depois que jogava, fisioterapia não, academia, corridinha, até, cara, que 1 ano e meio depois, uns 2 anos, eu consegui de fato jogar um futebol sem sentir dor. Depois de, sei lá, uns 7 anos sentindo dor. Entendi. Porque eu joguei esses 7 anos aí com dor, cara. Aí foi onde eu joguei a primeira vez sem sentir dor. Falei, pô, cara, acho que ficou legal, né? Sempre que corria, sempre que ia pra academia, ou sempre que jogava futebol com os amigos, mas tu jogou já foi no amador? Outro voltou? Não voltei. Jogando com os amigos, com os amigos mesmo, peladinha. Aquele famoso 10 minutos, 2 gols, né? Futebol de igreja, enfim, a famosa pelada com os amigos mesmo. Já tinha meio que deixado de lado um pouco o compromisso de jogar profissionalmente. Não tinha desistido do sonho, mas assim, eu falei, pô, cara, não adianta eu ir sentindo dor.
Aí eu brincava com uma semana, jogava futebol, aí doía, botava gelo e repouso. Aí na outra semana tava legal, pô, vou jogar hoje de novo. Gelo e repouso, academia, semana toda, entendeu? Foi onde eu acho que ficou bom. Se de repente lá atrás tivesse feito isso, parado um ano e meio, Entendi. só no fortalecimento, no tratamento, talvez teria dado o resultado. Mas o que eu digo me arrepender é isso, aos 28 anos, cara, acho que ainda tinha muita lenha pra queimar. Tinha, né? Entendeu? Até pouco tempo atrás, falar que é ex-jogador de futebol, cara, ainda a boca né? dava a língua dava uma travada, entendeu? Senti muita falta, falou, pô, cara, não sei, é não. tempo bom demais, cara. Tempo bom demais. Assim, quem tá jogando ainda, cara, esse dia eu tava conversando com um amigo, depois até chamar ele pra vir aqui, o Rodrigo Dantas, aqui de Campo Grande também. Eu já vou faz o convite pro amigo aí já, trazer ele aí. Meu padrinho de casamento, sou padrinho de casamento dele. Jogamos quase a vida toda junto, né, no Botafogo lá. Subimos junto profissional, tá em Portugal agora. Aí eu tava falando com ele, falei, cara, quando tu tiver lenha pra queimar, meu irmão, gasta aí, cara. Entendeu? Porque depois que para, tu vai sentir saudade. Ele tá na minha idade também, 34. Então, assim, hoje faz falta, cara. Entendeu? Sim. Então, assim, como tu falou, cara, poderia, de repente, ter feito alguns contatos, mas eu não sei se, de repente, o fato de ter entrado na faculdade e já ter iniciado o meu projeto, né? Eu iniciei em 2017. Você já também se preparou, né? Já viu o futuro e falou, poxa, vou cair pra esse caminho aqui também, porque qualquer coisinha eu tenho faculdade, dá pra traçar aqui. Assim, né? chega um momento que a gente tem Não, que... porque não é todo atleta que pensa assim, né? Exato, cara. Assim, todo mundo sempre fala, a vida de jogador é curta, né? E de fato né, cara? Então sempre tive já esse desejo de manter no futebol, entendeu? Hoje eu vivo do futebol ainda, de outra forma, mas vivo, né? Então, assim, todo mundo fala que é uma carreira curta, então todo mundo tem que se preparar, né, cara? Ainda mais que, de repente, você, jogou até os 35, 38 anos, uma hora ela vai acabar. Né? Se de repente você ganhou muito dinheiro, de repente você consegue manter ali, mas é sempre bom, né, cara? A gente ter um plano B, né? E quando no meio dessas cirurgias aí eu tive já essa ideia de iniciar esse plano B aí. Não sabia que eu ia iniciar em 2017 a minha academia de futebol, né? Achei que ia ser quando parasse, 35, lá na frente, 38, Mas mediante as circunstâncias eu iniciei antes, cara. E hoje, sou apaixonado pela minha academia de futebol, cara. O futebol abre muitas portas, né? Abriu muitas portas pra você. Tipo assim, como fora do... Você é atleta, jogou no Botafogo, passou Bangu, América e tal, a galera te trata diferente. Sem dúvida, Trata, cara. né? Eu passei jeito, por né? alguns clubes depois, né, cara? Mas até hoje, quando citam, o Rodrigo que jogou no Botafogo. Até hoje é dessa forma, entendeu? E assim, querendo ou não, é um marketing que é importante, abre portas. De repente eu tô aqui também, porque o Rodrigo jogou no Botafogo. E assim acontece às vezes em outro lugar, né? Entendi. Não só por isso, a história em si, né? Mas assim, sem dúvida nenhuma, a gente tem, né, cara, um acesso mais livre, né? Mais tranquilo por ter tido lá, né? Ter vivido isso, entendeu? Sem dúvida nenhuma. Entendi. E é uma inspiração, né, pra essa galera que você trabalha, essa criançada, né? Fala um pouquinho do seu projeto. Então, cara, 2017 eu inicio ele, né? 2016, como eu te falei, foi meu último clube. Continuou doendo o joelho ali depois da cirurgia. E assim, falei, cara, tenho que me manter, né? Eu pedi pra voltar de Goiânia por conta da dor no joelho. Não quis receber salário. Rescindi meu contrato amigavelmente. Poderia ter ficado lá recebendo e no departamento médico. Mas não achava justo isso. Pedi para voltar perto da família, para concluir a faculdade, né? O bacharel já tinha terminado a licenciatura. E quis dar início em 2017, no ano seguinte, pelo joelho ainda estar doendo, mesmo após a cirurgia de 2016. Então, ali em junho de 2017, eu inicio, né? A academia RF4 Futebol, RF de Rodrigo Fabiano, 4, que é a camisa que normalmente jogava. Gostava de jogar, né? Zagueiro canhoto, né? Normalmente joga pela esquerda ali. Então, iniciei a academia RF4, né? De futebol. Hoje, cara, a gente tem três unidades, né? Dessa academia de futebol lá. E como tu falou, cara, assim, serve de espelho e exemplo para muitas crianças, né? Graças a Deus, assim, centenas de crianças já passaram e passam nas nossas mãos, né? A gente tem 2 unidades em Santa Cruz e abri agora a 3ª unidade em Sepetiba, lá no centro de Sepetiba lá. Então, assim, vira e mexe a gente toca nesses assuntos, né? Tanto dentro de campo quanto extra-campo também, que na minha visão é até mais importante. Até comento isso com muitos pais. Tem pais que às vezes chegam com a criança lá 5, 6 anos, cara, e aí, tem dom, tem talento? Meu filho vai chegar, vê ele aí como é que ele é hoje, amanhã tu me fala aí o que tu acha? Cara, vamos devagar, cara. Tem 6, 8, 10 anos, cara. Entendeu? O Rodrigo começou numa escolinha com 11, teu filho tem 8, 10 anos, tu já quer saber se ele vai ser profissional. Aí eu sempre cito o seguinte, cara, vamos priorizar...
teu filho tá aqui, cara, se interagindo com outras crianças da idade verdade. dele. Teu filho fazendo uma atividade física, a gente ajudar ele no desenvolvimento físico, motor dele, desenvolvimento social. Teu filho sair um pouquinho do mundo virtual, que hoje em dia toma muito das nossas crianças. Muita rede social. Largar um pouquinho celular. Verdade. Tá aqui fazendo atividade com a galera da idade dele. Prioriza isso nesse momento. Se lá na frente, cara, passou dos 11, 12 anos, a gente vê talento nele, qualidade, a gente tem um caminho, né? Sim. No nosso Instagram lá tem muitos atletas que a gente já conseguiu encaminhar. Hoje a gente tem atletas espalhados aí, cara, principalmente pelo Rio, em diversos clubes. É mesmo? Entendeu? Que passaram, iniciaram, na Legal. verdade, com a nossa, na minha mão lá, na Academia RF4, entendeu? Não só no Rio, até fora do Rio a gente já tá mandando atleta também, entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, cara, sem dúvida nenhuma serve de inspiração, porque assim, eles olham pra mim e vê assim, pô, cara, ele teve aonde eu quero chegar, né? Ele viveu aquilo que eu quero viver, né? E assim a gente consegue lapidar, né? E trabalhar também na cabeça da criança, não só o lado esportivo, como também esse lado que o Rodrigo lá atrás também pensou. Sim. Né? Porque assim, antes da gente focar no lado profissional, a gente também força em cima deles a importância do estudo. Pô, cara, eu falo isso pra ele diversas vezes. Se o Rodrigo não tivesse estudado, será que o Rodrigo hoje estava aqui dando treinamento pra vocês? É, isso aí. Entendeu? Então, assim, a gente bate muito nessa tecla também. Também, se não for atleta, vai ser um cidadão de bem, né? Disciplinado, correto. Então, isso é importante para essa juventude também, né? É o que a gente bate. Talvez é um dos nossos lema, né, cara? Assim, né? Formar cidadãos, primeiramente, entendeu? Até porque, assim, eu cito pra eles sempre... Eu ouvi isso de um treinador meu, cara, quando eu tinha, acho que até no Botafogo, no meu primeiro ano. 12 para 13 anos, cara. Ele falou assim, cara, de vocês que estão aqui, poucos vão chegar. E isso, pra mim, cara, lá na época, eu falei, caraca, cara, dói, né, cara? Sim. Tipo assim, tinha 20, 30 atletas ali, meninos de 12, 13 anos, querendo chegar ao profissional. Ele falou assim, daqui poucos vão chegar, de repente nenhum. E é a realidade, né, Sim, cara? Assim, é verdade. É igual ali, de repente... A gente tem alguns atletas encaminhando que eu tenho certeza que alguns vão chegar, mas a maioria, cara, não vai. A realidade é essa. Futebol é um mundo muito competitivo, né? Atletas espalhados em diversas partes. E hoje em dia, todo clube tem o scout, né? Outrora era olheiro, outrora era observador técnico, agora é scout, o nome que se dá. Então, assim, a concorrência é muito grande. Então, sempre tento mostrar isso para eles, a importância, né? Tem muito olheiro que se falava antigamente, né, ainda, porque como mudou o nome, né, a gente fica assim, pensando assim, tem muita peneira. Cara, tem muito mais que na minha época, cara. Muito mais. Na minha época, na verdade, eu não sei nem se tinha. Até tinha, né? Porque, às vezes, quando alguém chegava lá, alguém indicou. Mas hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, se tu pegar os 4 aqui do Rio, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, os caras têm pelo menos aí, cara, uns 6, 7, cada clube. Olheiro, né? Hoje dá o nome de scout. Lá mesmo na nossa academia de futebol, a gente já recebeu o scout, né? Observador técnico do Atlético Mineiro. Já recebemos do Flamengo, né? Há pouco desse ano. O André Veloso do Flamengo esteve lá. Há uns 2 meses atrás agora, o Miguel Jesus do Vasco, que é tudo olheiro, né? Observador técnico. E selecionaram atletas nossos lá para fazer avaliação, né? Então, assim, outrora dificilmente o olheiro ia, né? Falar olheiro que, de repente, a galera conhece mais, né? Dificilmente o olheiro ia dentro de uma escolinha, em algum campeonato. Né? Hoje em dia não, cara. Se o menino tem talento, ele vai ser visto, cara, em algum lugar. Ou dentro da sua escolinha, do seu projeto, ou algum campeonato que ele vai disputar. A Copa Azul que você citou aí. Sempre tem olheiros lá também, né? Outros campeonatos também. Então, assim, lá na nossa academia de futebol, o do Vasco teve lá, selecionou 9 atletas para ir fazer um período de avaliação no Vasco. O do Flamengo selecionou 12 atletas para ir lá no Flamengo fazer... Como é que funciona essa parte meio que familiar com você? Porque quando vem o Vasco e gostei daquele ali, como é que a família fica, né? Pô, vai sair, vai chegar lá, vai fazer o teste. Porque igual você falou, quando a família chega já com 5, 6 anos, já vai ser jogador? Cara, então, eu vejo muito o meu pai na minha época, né, cara? A família já acha que de fato é isso aí. Pô, cara, meu filho vai, entendeu? E assim, às vezes é um processo lento, né, cara? Que às vezes pode ser, pode não ser, entendeu? Mas a família fica esperançosa, né, cara? Cria já aquele mundo ali, pô, meu filho vai ser, meu filho tem talento. De repente já pensa, principalmente o pai, eu vejo muito isso lá, né, cara, na minha academia de futebol. Pais que, de repente, queriam ser jogadores, não foram... E às vezes querem realizar o sonho em cima do filho. E essa carga pesada fica em cima da criança. Joga pra cima do filho, né? cara. Isso é um erro muito grave, cara. Porque assim, joga uma pressão pra cima do filho, uma responsabilidade pra cima do filho, igual eu falei, que às vezes com 9, 10, 11 anos, né, o menino não merece, entendeu? Então tem pai que às vezes eu vejo na grade gritando pro filho fazer isso, pro filho fazer aquilo. E assim, às vezes a gente tem uma paciência, né, cara, pra lidar com isso. Porque eu, como treinador,
eu peço pro menino ir pro lado direito, um exemplo. O pai, porra, pede pro filho ir pro lado esquerdo. Entendeu? Um fala, faz a falta, faz a falta não, faz a falta. O outro vai faz pro a ataque, falta. mas eu botei o menino de volante, o menino tem que tem muito defender. isso, o pai né? manda o menino ir pro ataque. Aí tem uma falta, o pai vai lá, filho, bate, não sei o quê. Só que a gente já sabe quem bate melhor pelos treinamentos. Então, cara, é uma situação, é um mix assim que deve entrar na cabeça da criança que não é algo bom, entendeu? De vez em quando eu boto algumas mensagens, a gente tem os grupos dos pais, né? Boto umas mensagens nos grupos dos pais explicando sobre isso. Às vezes eu vejo algum vídeo de até de podcast, assim, que a galera comenta sobre isso, eu compartilho lá para os pais começarem a ter essa consciência, entendeu? Entendi. De respeitar cada fase do filho, né? E isso, sem dúvida, é muito importante. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, os pais criam, né, uma expectativa muito grande. Por exemplo, o amigo do Vasco que teve lá, ele selecionou 9 atletas. Aí o próprio amigo do Vasco pediu para me fazer um grupo com ele e adicionar os 9 pais junto para ele passar as informações ali. Então, às vezes, o pai já acha que o filho está no Vasco, mas não, é um período de avaliação. Como os 9 foram, pô, cara, sem dúvida ele viu um monte por aí também. Não só ele, como os outros olheiros. E na sua visão, o que você acha que eles procuram hoje em dia num atleta? Tipo assim, o Vasco selecionou 9. Lá, como é que para passar para essa garotada que quer chegar, né, na sua visão, o que eles procuram no atleta para falar, pô, esse aqui vai ficar? Cara, eles conhecem, né, cada categoria no caso do Vasco. O olheiro, ele conhece todas as categorias do Vasco lá. Então, ele busca, possivelmente, uma carência que tenha naquela equipe ali. Ainda que não tenha carência, né, cara? Ele procura alguém que possa estar no nível ou além daqueles que tem no Vasco ali. Mas o que eles procuram, cara? Assim, converso muito com eles, né? Até para saber também, para me estar passando isso para os atletas. Eles procuram, cara, meninos, né? Atletas que sejam ousados dentro de campo, que tenham coragem para jogar, né? No caso de um atacante que tenha ousadia de arriscar de ir para cima, né? De ir para cima, de finalizar com as 2 pernas, entendeu? De não ter medo de ir pro ataque, entendeu? No caso de um defensor, as valências de um defensor, né? Então, assim, eles procuram, resumindo isso, né? O que aquele menino precisa para a posição dele, né? Entendi. E hoje em dia, cara, na minha visão, é algo até errôneo. Foca-se muito na estatura também, né? Hoje, a realidade é que os atletas altos têm um pouco mais de vantagem em cima dos atletas baixos. Eu tenho percebido isso, né, cara? Pelos atletas que eles têm selecionados. Você não é o primeiro a falar isso aqui no podcast, não. É mesmo? Então, não só na minha academia de futebol, quanto também quando a gente disputa campeonatos aí, e atletas de outros amigos, de outras escolinhas, né? A gente observa que, assim, o futebol hoje em dia tem virado mais força, né, do que às vezes a qualidade, entendeu? Então, assim, um atleta que é mais forte, que é maior, né, que tem um corpo mais avantajado, tem uma certa Tá meio escasso aquele atleta que, igual você tá falando, de vai pra cima, habilidoso, que vai pra cima realmente, invade uma área e vai pra finalizar, né? Exato. Até bota medo no adversário, né? Porque antigamente o futebol, o Brasil era respeitado, né? Mais respeitado do que hoje em dia, né? Porque tinha atletas, tipo, na seleção que botava medo. O cara entrava em campo já... Cara, eu quando jogava, cara, assim, eu adorava pegar atleta alto. Até na base mesmo eu lembro disso. Porque era mais lento, pra mim marcar era mais fácil, entendeu? Assim, eu era um zagueiro que não era lento, não era velocista, mas tinha uma velocidade boa. Então, assim, o baixinho normalmente é o que corre mais, igual tu falou, mais ousado, mais abusado, vai pra cima, né? E é assim, hoje eles preferem os altos e que tem essas características também. Entendeu? Entendi. Então, te respondendo, cara, eles procuram isso. Atletas ousados, que tenham coragem, né? Obediência tática, enfim, que suba na hora que tem que subir, que volte na hora que tem que voltar. Hoje em dia usa-se muitos pontas, por exemplo, né? Enfim, ponta quase um lateral ali também, joga muito aberto. Sim. Então, sobe na hora que tem que subir. O Fluminense mesmo, a gente viu agora a final da Libertadores. Quando ataca em bloco. Quando defende, até o Germancano tá lá na entrada da área defendendo, entendeu? E a obediência técnica que você falou aí, né? Obediência tática. Eu vou nem ser. O jogo do Fluminense. O Marcelo saiu da... lateral esquerda, foi aparecendo à direita. Mão do mas Diniz, tudo né? treinado, mão do Diniz. Entendeu? Exatamente. Mão do Diniz, que é um exemplo, né, cara? Assim, hoje em dia, como treinador, não só por ter chego na final da Libertadores, não, cara. Mas é um exemplo porque tá reinventando o futebol, né, cara? Justamente por essas loucuras dele, né, cara? A gente vê até, eu tava vendo hoje o Sport TV, os comentaristas comentando sobre a saída de bola do Fluminense. Só que tu for ver, os gols do Fluminense saíram
um saiu do pé do Fábio, Sim. pô. Se de repente o Fábio dá o chute pra frente, não sai a gol. Então, assim, é um cara que tem essa coragem, né? Talvez até o sinônimo dele seria esse, né, cara? É um cara corajoso, ousado, né? Que arrisca. E, assim, pô, não é à toa que chegou na seleção brasileira. Ele passa essa confiança pro atleta também, né? Porque pra gente dá medo aquela saidinha ali demais, atrás. cara. O torcedor. Tu vê o Fluminense jogando, tu toma susto toda hora. Toda hora. A gente não via o Fábio na época do Cruzeiro fazendo o que o Fábio aquilo, faz né? hoje. Entendeu? Você não vê o Fábio de Brano. Até o Fábio, com 42 anos, teve que se reinventar na mão do Diniz, cara. É verdade. Aí tu vê o dedo do treinador. Coisa que ninguém nunca fez em 40 anos, agora 42, em 2 anos que o Fábio tá com o Diniz, tu vê o Fábio de Brano, cara. Ontem o Fábio de Brano. Foi. Entendeu? Então, assim, é um cara que, pra mim, como treinador, que hoje eu tenho levado essa vida também, é um cara espelho, entendeu? Entendi. Você acha que o Diniz... tem muita gente falando que ele vai... na seleção que ele vai vingar. Porque pensa fora da casinha, né? Ele pensa, cara. Mas até eu vi alguns jogadores citando sobre isso. Até o próprio Neymar, né, cara? Falou que assim, já passou na mão de um monte de treinador e ele é diferente de todos. Que ele pensa diferente de todo mundo. E a gente consegue ver isso, né, cara? Não sei qual é, né, a teoria dele ali, cara. Mas, de fato, eu acho que ele tá um passo à frente, de fato, dos outros treinadores. Você, como técnico... Eu creio que ele tem tudo para dar certo, sim. Entende? Você, como técnico, usa muito esse tipo de trabalho igual o dele? Ou como é que é diferenciado? Bota cara, medo também, não. Não, o que acontece? Eu gosto muito do estilo dele, mas para fazer o que ele faz, tu precisa do material humano. O que seria o material humano? Você ter os jogadores, né? Por exemplo, você não vai sair jogando com um goleiro se o goleiro não tem essa qualidade para sair jogando. Verdade. Então, assim, eu trabalho com todas as categorias na minha academia de futebol. Tem categoria minha que sai jogando, mas tem categoria minha que, de repente, o zagueiro não tem a mesma qualidade técnica, o goleiro... Porra, é chute pra frente, entendeu? Então a gente tem que saber jogar com as cartas que a gente tem. E o Diniz, ele montou já o time em cima do que ele gosta de fazer, entendeu? Então o material humano nessa situação é muito importante. Tudo bem que ele consegue contratar, né, as peças que ele quer em cima do esquema que ele gosta de jogar. Eu hoje não consigo isso. Mas tem categoria minha que os meninos têm qualidade para isso. E a gente sempre exige isso. No treinamento, por exemplo, cara, a gente... quer que o jogador tenha coragem, ousadia. Sim. É o que os clubes buscam hoje. Se um olheiro for lá na minha escolinha hoje e ver um zagueiro que só chuta pra frente, cara, não vai ser escolhido. Não vai, né? Entendeu? Se um olheiro vai lá na minha escolinha hoje, pega um atacante que só toca pro lado, só toca pra trás, também não vai ser escolhido. Então, quando eu levo algum atleta para avaliação em algum clube, ou quando o olheiro vai lá, eu sempre reúno eles e falo. Quando eu levo atleta, a gente vai dentro do carro conversando. Qual o maior conselho que você dá para eles? Então, quando a gente vai... Por exemplo, vou levar hoje 3 atletas lá no Flamengo. Aí eu vou dentro do carro conversando com eles, né? Da minha época que jogava, passando alguma coisa, eu falo o seguinte, cara, tu tá indo para uma avaliação. Se tu tá indo para uma avaliação, tem alguém avaliando, certo? Ou seja, você precisa chamar a atenção do avaliador. Como é que você vai chamar a atenção do avaliador? Eu não tô falando para você inventar o que você não sabe fazer. Só que se você chegar ali, só toquinho pro lado, alguém toca para você domina e devolve, você toca pro lado. Se você não fizer nada de diferente, pô, cara, dificilmente você vai ser escolhido, selecionado por ele. Então você precisa chamar a atenção dele. Precisa ver alguma coisa em você, irmão, que merece estar ali no Flamengo. Pô, o Flamengo só deve ter jogadores, cara, de qualidade. Falo com ele, né? Tem olheiros espalhados por um monte de parte. Como você foi selecionado, outros também foram. Então, cara, se você, igual eu falei, se você é um atacante, vai ter uma hora que você vai ter que arriscar, cara. Entendeu? Não é toda hora que você vai pegar e vai ir pra cima. De repente ele vai até achar, pô, esse menino também não quer tocar pra ninguém. Não, mas vai ter um momento que você, meu irmão, confiante, pegou, vai pra dentro dos caras, pô. Entendeu? Às vezes é num drible, né? Driblou 2, 3 atletas, às vezes é numa virada de bola, pô, o cara bate na bola diferente. Né? Um chute pra gol com as 2 pernas, pô, o cara chuta com as 2. Então, no caso de um atacante, cara, tem diversas formas de você chamar a atenção, né? Então, sempre cito isso pra ele, cara. Vai ter um momento que você vai ter que ser ousado e ter coragem. Entendeu? Entendi. É o que eles buscam. Então, o que eu falei, não adianta o zagueiro chegar lá e só chutar pra frente. Cara, tudo bem que a gente pode... Ele foi selecionado no Flamengo. Depois o treinador do Flamengo, ele pode trabalhar em cima disso. Só que até ele ser selecionado ali, cara, ele precisa mostrar alguma coisa diferente. Sim. Entendeu? Então, resumindo, é isso, cara. Assim, eu cito esses exemplos pra ele, coisas que eu lembro lá de trás, né? E que eu sei que hoje os olheiros pedem, procuram. Entendeu? Entendi. Inclusive, nas avaliações que a gente tem lá na nossa academia de futebol, normalmente, quando os olheiros escolhem alguém, é porque o menino fez alguma coisa diferente. Fez alguma coisa diferente, né? É, igual eu falei, ou um chute pra gol diferente, uma virada de bola, um domínio no peito, uma arrancada que driblou 2, 3, entendeu? Chegou na avaliação, tem que fazer, não tem jeito, né? Tem que fazer, assim, cara. Você acha que é nos primeiros momentos que os olheiros, que os atletas fazem o que tem de diferente, que os olheiros analisam ou não?
Porque é muito, tipo assim, bastante atleta pra eles analisarem, né? Demais, cara. Então- Quando o amigo do Vasco do Flamengo teve lá recentemente, tudo foi esse ano, a gente teve mais ou menos, cara, no mínimo 140 Aí. crianças dentro de campo, né? Dividido por idade, entendeu? Então, assim, é muita gente, muito atleta para eles Pra analisar, observarem. é. Então, como eu te falei, se o menino não fizer nada, eu toco para você, tu toca a bola pro lado. Aí você é o zagueiro, a bola vem, você buf pra frente. Até desarma legal, mas não mostra a qualidade técnica de Sim. sair jogando, de dar um passe, de dar um lançamento. Vai passar batido, cara. Vai dar o horário do treino e vai vai pra ser um- casa e o cara não te viu, entendeu? 140. Não tem como ele observar todo mundo no mínimo detalhe. Tem que ser Entendi. alguma coisa ali que chame atenção, entendeu? Então serve até de dá uma dica pra galera. serve até de dica pra galera aí que tá buscando, né? Uma vaga num clube, cara. Esse é o caminho, entendeu? Quando for para uma avaliação, vai com esse pensamento, cara. Preciso fazer algo diferente. Preciso chamar a atenção de alguém. Se eu estou numa avaliação, alguém tá me avaliando. É o que eu falo pros meninos lá, entendeu? Na Academia F4. Entendi. E a partir de que idade os pais levam as crianças lá? Cara, lá a gente tem na faixa etária de 5 a 17 anos. Aí tem alguns que fizeram 18, que estão com a gente ainda, mas a partir de 5 anos a gente tá aceitando os meninos lá. Entendi. Entendeu? E a gente falou com relação aos pais, né? Que às vezes tem essa pressão. E com relação aos atletas, tipo, juvenil, há uma pressão, tipo assim, pô, tô na hora, eu quero ir. Tem, cara. Não Tem. tem? Esse dia mesmo, tem um menino que já tá mais ou menos um mês e meio. Pô, Rodrigo, professor, né? Arruma uma avaliação pra mim. Porque vi, às imagino. vezes, outros meninos indo, eu arrumando pra alguns, né? Às vezes o olheiro vai lá e vê algum campeonato, alguém viu. Pô, Rodrigo, arruma uma avaliação aí, já tô com 15 anos. Entendeu? Pô, cara, não é assim, entendeu? Então, assim, não adianta a gente mandar, é o que eu sempre falo pros pais. Às vezes tem pai que chega lá, cara, vocês mandam pra clube? Já chega assim, né? Já chega com esse pensamento, entendi. né? Vocês mandam pra clube? Eu falei, cara, aí eu mando no nosso Instagram, né, cara? Que é o nosso currículo, vamos dizer assim. Cara, a gente já mandou diversos atletas pra clube, tá lá no Instagram e tal. Só que eu não posso prometer, eu não prometo isso pra ninguém. Hoje a gente tem centenas de alunos. Se eu prometer isso pra todo mundo, o Rodrigo tá mentindo. Até porque tá Impossível. lidando com sonhos, né? Exatamente, então é mentira. Então, assim, eu não prometo isso pra ninguém. Se o teu filho, dando exemplo, se o teu filho mostrar o talento, a gente vê que ele tem o potencial, a gente tem um caminho, a gente consegue levar, indicar, alguém vai vir aqui, vai ver, a gente disputa diversos campeonatos, né? De repente, no campeonato desse, alguém vai ver. Então, assim, é possível, né? A gente tem esse caminho, igual eu te falei, a gente já mandou diversos atletas para diversos clubes aqui, principalmente do Rio, entendeu? Então, mais ou menos essa é a minha palavra pro pai, né? Porque às vezes o cara já chega disso, vocês mandam para clube, olheiro vem aqui ver, tudo isso a gente faz e consegue. Só que o Rodrigo não pode prometer isso para ninguém, até porque às vezes o pai chega, o filho do lado, eu nem vi o filho jogar ainda, E às vezes o sonho é do pai, não é o filho não é Às ainda. vezes o filho não sabe nem o que é federar, cara. Eu sei por quê. Na minha época, quando eu entrei na escolinha, 2000, cara, em setembro de 2000. Tem até hoje lá, cara. Ou seja, 23 anos. Papelzinho da escolinha do Bangu. R$10 na época. Setembro de 2000. Eu nem sabia o que era federar, cara. Aí eu joguei setembro, outubro e novembro. Em 3 meses, Mazola, que tá lá até hoje, né, me chamou para federar. Mas eu falei, o que é federar? Para mim, a escolinha era já categoria de base. Sim. Não, mas tem a escolinha e tem a categoria de base do clube, né? Então, assim, as crianças nem sabem o que é federar. Para as crianças, a escolinha É a escolinha, um clube. coisa só. Da escolinha, ele já aparece no profissional do Flamengo, do Fluminense. Tem muita, assim, de 12 para baixo, acha isso, cara. De 11 para baixo, entendeu? E às vezes o pai chega lá com 9, 10 anos já perguntando isso. E muitas vezes até os pais pensam assim também. Porque, né, igual você falou, a escolinha ele já acha que é a base. Exatamente, sem dúvida, tem um monte, né? Então, cara, é isso, né? O conselho pro pai é esse, cara. Deixa a criança se divertir, né, cara? Desenvolver a parte física dela, motora, social, de socializar com outras crianças, sorrir, brincar. Vai ter dia que vai ficar chateado né, no treino, porque não fez gol. Esse dia eu recebi a mensagem de uma mãe. Ele chegou triste em casa porque não fez gol, que o amiguinho falou isso dele. Eu falei, mãe, isso aí vai acontecer. Tá lidando com outras crianças da idade dele. Vai ter dia que ele vai chegar triste, ter dia que vai chegar sorrindo, feliz, e assim acontece. E normal, entendeu? até porque o esporte torna cidadão, né? Coisa da vida, né, cara? Assim, o futebol, não só o futebol, né, cara? O esporte, né? Prepara pra vida. Isso aí. É isso que eu falo com os pais, cara. É importante demais, não só o futebol, cara. Deixa teu filho fazer um esporte, porque vai preparar ele pra vida, né? A vida a gente ganha, a gente perde. Verdade. A gente fica feliz hoje, depois tá triste, né? E a gente sempre trabalha isso em cima dele lá. Então, o futebol ensina muito, né? Eu hoje, cara, eu era um menino muito tímido na época, até entrar na escolinha, né? Até entrar no futebol, na verdade.
Para falar com os outros, cara, era acanhado demais, envergonhado, e hoje a gente tá aqui de frente pra câmera, né, no microfone. Então, não tem dúvida que o futebol me ajudou muito. Pô, hoje em dia a gente vê meninos namorando aí com 11, 12 anos. Né? Pra mim, cara, falar com uma menina nessa idade aí, cara, era, entendeu? O fim do mundo. Então, assim, futebol, sem dúvida nenhuma, me ajudou muito a perder essa timidez, entendeu? Então, assim, a gente se socializar, conhece pessoas de diversas partes no caso aqui, né, do Rio, né, eu conheci pessoas de diversas partes do Brasil. Hoje tá muito bem, com as redes sociais, aproximou muito, né? Esse mundo do futebol, para quem tá no Rio, para quem não tá no Rio, né? Bastante. Então, assim, a gente aprendeu com diversas pessoas, né? Então, isso é muito importante também, entendeu? E com essa aproximação das redes sociais, os vídeos rolando muito de atletas, isso vai parar também na mão desses olheiros também? Sem dúvida nenhuma, né? cara. Que aí assim, já observa ali, né? Eu, graças a Deus, eu tenho porta aberta em muitos clubes, né, cara? Assim, pelo trabalho que eu faço hoje com a academia de futebol e por ter sido ex-atleta, né? Então, assim, eu conheço muita gente e às vezes você é um olheiro, né? Um exemplo, igual do Atlético Mineiro. Eu falo pra você de um atleta que eu tenho na minha escolinha. A primeira coisa que eles pedem é se ele tem algum vídeo, entendeu? Entendi. Então, assim, o vídeo hoje, sem dúvida nenhuma, pro atleta, pro menino que quer ser um atleta profissional, cara, se tiver a possibilidade de ter um vídeo, cara, faça esse vídeo, porque sem dúvida nenhuma emprega muita gente, cara. Quando eu digo emprega, assim, muitos clubes estão pegando meninos hoje assim. Assim, de né? repente, assim, o clube não pega, mas abre para uma avaliação. Para uma avaliação. Então, por exemplo, você é um olheiro igual do Atlético que eu te falei. Eu tenho um jogador bom aqui. Só, cara, às vezes você tá em Minas, você não vai vir aqui. Eu recebi o olheiro do Atlético Mineiro lá no nosso campo de treino, né? Mas às vezes o cara não tem condições de vir. Aí ele vai falar, pô, Diego, deixa eu ver o vídeo dele. Aí eu mando o vídeo para ele, pô, manda ele vir aqui, em Minas, entendeu? Entendi. Já aconteceu de mandar no Fluminense dessa forma por vídeo, o atleta lá no Fluminense por vídeo, o olheiro lá pediu. Eu pedi, na verdade, para arrumar uma avaliação para um atleta meu, que eu achava que estava se destacando aqui. Aí ele falou, tu tem vídeo dele aí? Tem um vídeo. Mandei para ele. Ele falou, pô, cara, vou marcar uma avaliação para ele aqui. Entendeu? E assim foi feito. Ou seja, o vídeo foi uma ponte ali também, né, que facilita. Entendeu? Porque assim como eu, cara, não marco avaliação para qualquer atleta, o olheiro também, cara, não pode estar agendando uma avaliação para qualquer atleta. Sim. Alguns confiam na minha palavra, mas alguns às vezes quer ver um pouco do atleta para estar agendando, porque é o nome dele também que está lá. Então ele chega lá, meu irmão, de repente ele pega um treinador, algum dono de escolinha, enfim, que quer mandar algum atleta, manda um perna de pau para ele, dando um exemplo, o nome dele lá, pô, o treinador vai falar, pô, cara, o Soneca mandou um jogador aqui. Entendi. Assim, cara, olha só o status, pô, a situação do menino. Pô, porque se mandar o jogador errado, fecha a porta, né? Fecha a porta. A verdade exatamente. É essa, né? É por isso que eu falo que eu não prometo, né, não pra pode... todo mundo. Então, assim, verdade. A gente sabe pontuar, né, cara? Por ter jogado, eu sempre achei que eu tive um olho clínico em cima disso. Até na época que eu jogava, cara, eu tive amigo no meio do futebol que eu cheguei na minha época de base lá do Botafogo lá, cara. Eu vi um goleiro uma vez lá, e a gente tinha uma carência de goleiro na época, eu falei pro nosso treinador, cara, aquele goleiro aí, dá uma olhada nele com mais carinho e tal. Resumindo, o goleiro foi, não vou dizer contratado, porque na época não tinha nem contrato ainda, mas foi aprovado na peneira dele, na avaliação dele, porque o Rodrigo falou com o treinador. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu acredito que tem um olho clínico para isso também. Então, a gente consegue encaminhar aqueles que a gente sabe que pode. De repente, não vai ser aprovado, mas está ali num bom nível que, de repente, pode ser passado. Nessa sua avaliação, ele está jogando em bom nível, você vai, né, dar essa oportunidade. Não quer dizer que depois vai estar atuando daquela forma, né? Exatamente. Essa semana mesmo eu marquei um atleta meu lá no Flamengo, né? Ele é sub-13 ainda. Aí, o rapaz do Vasco teve lá, gostou dele. O do Flamengo foi lá, também selecionou ele. E o do Barra agora de Santa Catarina. Barra é um time da primeira divisão de Santa Catarina, muito, muito estruturado, né? Breve vai vir bem forte. Aí selecionou o menino também, cara. 3 clubes, né? Só que o Vasco selecionou para avaliação, né? O do Flamengo também selecionou para avaliação. Aí um amigo meu que era do Atlético Mineiro agora veio pro Flamengo. Eu consegui agendar com ele direto, para ele já direto no Ninho do Urubu fazer essa avaliação junto com o grupo. Né? Quando eu digo grupo, são os atletas que já são federados ali. Entendi. Porque todo clube tem a peneira, né? Onde vai muita gente, onde o olheiro vê atleta de tudo que é canto e joga para peneira. E tem já a avaliação que é dentro do grupo dos atletas que já são das categorias de base. Tem essa diferença na peneira, né? Que a galera comenta muito, e a avaliação, né? Tem uma diferença.
Entendeu? A peneira tem clube que às vezes abre inscrição na internet pra peneira. Pra peneira. Entendeu? Então essa peneira normalmente são entre atletas que não fazem parte do clube. Já a avaliação direta no clube é a avaliação que o menino já treina com a galera que já é federada. E o cara vai no clube observar ali. ele direto, né? O próprio treinador da categoria já E já na observa. peneira o cara, de repente, tem que se destacar mais pra poder chamar Na atenção. peneira, raramente o treinador da categoria vai ver ele. É, né? Normalmente, na peneira, é o scout, né? No caso, o olheiro que vê, aí gosta de um ou dois ali, aí manda pro grupo, pro treinador da categoria ver. Entendi. Por exemplo, você é treinador do Sub-15 do Flamengo. Então, assim, você é o olheiro. Os meninos, você tá observando aquela peneira ali, tu gostou de dois. Todos na peneira do Flamengo, que saiu da escolinha X, Y, Z. Né? Ou que você viu em tal lugar, mandou ir pra peneira. Aí ali tem 100 atletas, tu gostou de dois. Aí você vai mandar pra mim, que sou treinador do Sub-15. Entendeu? Pra mim ver se realmente é isso. Entendeu? Entendi. Aí se eu ver que tem, esse potencial e tal, aí sim ele é aprovado e passa a integrar as categorias de base do clube, entendeu? Entendi. Cara, quero te agradecer pela oportunidade de estar resenhando aqui com a gente. O diretor me deu um salve aqui no ponto aqui, né? Como a gente sempre fala, passa rápido. Deixa o seu Instagram, fala das suas redes sociais, da sua academia. Fica à vontade aí, mandar um abraço pra sua galera. Papo bom, né, cara? Passa rápido demais, mano. Cara, então, Instagram, né? @academia RF4 de futebol, né? Do nosso trabalho. É um trabalho que a gente está desenvolvendo há 6 anos, né? Iniciamos lá em Santa Cruz, próximo ao Hospital Pedro II ali, e agora nós abrimos a nossa terceira, temos 2 unidades em Santa Cruz, abrimos a terceira lá em Sepetiba, né? Academia RF4 de futebol, como eu te falei, cara, é um sonho realizado, né? Bacana. Como eu te falei, na época que eu jogava já tinha esse sonho, e centenas de crianças já passaram e estão com a gente lá hoje, já encaminhamos. No Instagram vocês vão ver, tem um destaque lá, atletas em clubes, né? Atletas que a gente já conseguiu ou marcar para avaliação, ou que já estão, de fato, dentro dos clubes. Muitos títulos, né, cara? Talvez um dos principais, a gente foi 4 vezes campeão da Copa Zico. E o próprio Zico entregou... 4 vezes campeão da Copa Zico? 4 vezes. Tetracampeão. Que isso? O próprio Zico entregou a premiação pra gente, tem isso tudo lá no Instagram. Maravilha. Entregou troféu, medalha, tirou foto com a galera lá. Todas as crianças têm foto com o Zico. Todas que estavam, né, nos campeonatos. Tiraram foto com o Zico. Então, a Copa Zico é alguns dos títulos que nós temos, mas graças a Deus a sala de troféus está cheia, isso tudo tem no Instagram lá, certo? Querendo conhecer mais do trabalho, é só olhar lá, chamar no privado lá. E o meu particular é @RodrigoFabiano4, no meu Instagram pessoal, né? Particular também. Então a gente está com essas 2 redes aí. Quem quiser dar um alô, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, se conhecer, saber mais da academia de futebol, é só dar um alô lá. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando aí e que você continue pegando essa galera que tá crescendo aí, tornando um cidadão de bem, independente de estar no mundo do futebol ou não. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, cara, pelo convite, né? Pela oportunidade de apresentar um pouquinho da nossa história. Que Deus seja sempre exaltado, né? O meu slogan lá, que Deus seja eternamente louvado. Amém. Por tudo que ele fez e faz na minha vida. E eu queria agradecer também a rapaziada aí que dá um show fora das câmeras aí também. Rapaz, a equipe do Golbola, né? Golbola é top. O pessoal tá de parabéns aí. A gente vai trazer uns amigos aí também pra... Pô, fica à vontade, se quiser tá convidar, junto com vocês aí. Pode trazer que a casa é sua. Deus abençoe, vai tá? estar sempre Muito aberto. obrigado mais uma vez pelo convite aí. Galera, olha isso, ó. Já sai compartilhando pra geral. Estamos finalizando mais um podcast. Galera, não esquece, tá? Ativa o sininho. E a galera que quiser fazer alguma parceria com o Golbola, a gente vai deixar o e-mail aqui na telinha. É isso. Estamos finalizando. Fui.